Romanos 1,18 diz de forma categórica e contundente: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Há palavras na Escritura que carregam um peso existencial profundo. A palavra suprimem não descreve apenas uma negação fria, nem uma indiferença distante. Ela descreve uma batalha interna, um esforço ativo para conter algo que não pode ser apagado. Não estamos diante de ignorância, mas de rebeldia consciente. O texto não diz os que não conhecem a verdade, mas os que suprimem a verdade. Suprimir implica pressão, força, movimento intencional, como alguém tentando afogar uma voz que grita dentro de si. Essa não é a postura de alguém neutro, mas de alguém profundamente envolvido. O homem foi criado para responder a Deus. Ele não tem a capacidade de ser um observador externo, como se estivesse fora do palco da realidade. Não existe bancada de espectadores na relação Criador-criatura. Se não for adoração, será idolatria. Se não for entrega, será resistência. Se não for amor declarado, será amor escondido, disfarçado em cinismo, sarcasmo ou até mesmo racionalismo. A supressão, portanto, não é ausência. É um ato de engajamento distorcido, no qual o indivíduo luta contra a própria estrutura da sua alma. O ateu, ao suprimir, participa, mas participa de forma invertida. É como alguém que tenta apagar a luz, mas apenas confirma a sua existência ao procurar o interruptor. Neutralidade é uma ilusão perigosa. Não existe um espaço vazio onde a criatura possa se colocar em completa independência do Criador. A neutralidade implicaria desconexão total, uma existência sem vínculo. Mas o ser humano não pode existir fora do engajamento, pois sua própria identidade é relacional. Todo gesto, pensamento ou palavra é, no fundo, uma resposta. Resposta de amor ou de fuga. Resposta de fé ou de cinismo. Resposta de adoração ou de supressão. Mesmo o silêncio não é neutro. É uma oração distorcida, como se a própria recusa em falar fosse uma declaração negativa, uma confissão invertida. O ateu, quando tenta calar-se, fala ainda mais alto pela própria recusa. A negação de Deus nunca acontece em paz. Ela é nervosa, tensa, cheia de ruído emocional. Imagine alguém tentando segurar uma mola comprimida com as próprias mãos. Quanto mais pressiona, mais sente a força contrária. Assim é a supressão da verdade. Ela exige energia constante, vigilância emocional e uma narrativa sempre reforçada para não desmoronar. Por isso, o ateu não é silencioso. Sua negação precisa ser performática, visível, publicamente reafirmada. Ele precisa dizer, repetir, escrever, discursar, não apenas para os outros, mas para si mesmo. Quanto maior a negação, maior o desejo que tenta ser sufocado. Aqui está o paradoxo profundo. A supressão existe porque existe desejo. Ninguém tenta suprimir o que não importa. Ninguém luta contra o que não sente. A Bíblia mostra que o homem, mesmo caído, anseia por Deus. Esse anseio, quando não reconhecido, se torna fonte de angústia. O ateu, ao suprimir, não está negando algo externo. Está tentando sufocar a própria estrutura de desejo que o conecta ao Criador. É por isso que Romanos 1 fala de idolatria. O homem não troca Deus por nada, mas por substitutos. Ele não deixa de crer, apenas desvia o objeto da sua crença. Ao expulsar Deus do centro, ele coloca outra coisa, muitas vezes a si mesmo. Todo ato de supressão é também uma forma de comunicação. Mesmo na negação, o homem fala de Deus. Fala dele ao tentar calar. É como uma criança que grita, não quero ouvir, tapando os ouvidos. O próprio gesto revela o quanto ela já está envolvida com aquilo que rejeita. Assim, a supressão é uma linguagem invertida. Quando o ateu diz Deus não existe, ele está, na verdade, dizendo
eu não quero que Deus exista. E por trás disso, eu sei no fundo que não posso escapar dele. A boca tenta negar, mas a alma confessa, ainda que pela contradição. Romanos 1,17 nos revela algo perturbador. A própria negação é prova da presença de Deus, pois só se pode suprimir aquilo que existe. Só se pode lutar contra uma voz que já fala. A supressão não é neutralidade, é participação negativa, é engajamento invertido. O ateu, ao tentar fugir, corre em círculos dentro da realidade que Deus criou. Sua supressão se torna um testemunho involuntário, proclamando, ainda que em gritos de negação, a verdade que ele tenta calar. No próximo vídeo, exploraremos a reação emocional de inversão, vendo como esse movimento de supressão não é apenas intelectual, mas profundamente emocional. Veremos como o amor reprimido se transforma em hostilidade e como a própria resistência revela o quanto a alma está envolvida com Deus.